BioShock surpreendeu o mundo dos videojogos quando foi lançado em 2007. Numa cidade subaquática com um ambiente semelhante ao dos anos 60 e impregnado de filosofia e literatura, esta franquia em primeira pessoa com elementos de RPG e furtividade continua a ser muito amada pelos gamers. Sabemos que se encontra a ser preparada uma sequela há cerca de 8 anos, mas infelizmente até à data ainda não existe nada de concreto. E como muitos outros, a história desta franquia é bem rica e, como tal, as 10 curiosidades sobre BioShock. Rapture, a cidade subaquática do primeiro BioShock, é atualmente uma localização icónica. No entanto, nos planos iniciais do jogo, ela seria muito diferente. Na verdade, uma demo inicial do jogo que viria a tornar-se BioShock tinha como ambiente uma estação espacial devastada por monstros que sofreram mutações genéticas. E até antes disso, o jogo supostamente era passado numa ilha tropical habitada por nazis. Não há como dizer se a estação espacial ou o cenário da ilha tropical teriam provado ser uma opção melhor à de Rapture, mas é seguro dizer que a maioria das pessoas está feliz com a escolha final. Em homenagem aos 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo às Américas, a Feira Mundial de 1893, realizada em Chicago, recebeu o título de Exposição Colombiana. Alguns dos destaques incluíram a demonstração de corrente alternada de Nikola Tesla, o sistema polifásico de George Westinghouse, como um meio de distribuir essa corrente, todos os outros tipos de armas e outras tecnologias de ponta. Essas tecnologias e a sensação de admiração que inspiraram nas pessoas da época passaram a desempenhar um papel importante na formação de BioShock Infinite e a editar como apresentava os seus sistemas ao jogador. Até o nome da localidade da cidade de Infinite, Colômbia, foi retirado da feira. O BioShock original pode terminar de 3 maneiras. Há o final bom, onde salvas todas as Little Sisters e as levas de volta à superfície e as crias como tuas filhas. Há o final mau, onde assumes o controle dos Splicers e dos recursos de Rapture numa jogada pelo domínio do mundo. E depois ainda há o final pior, que é essencialmente o mesmo que o mau, com a diferença que a narração tem ressentimento e raiva extra nele. No entanto, BioShock já teve 2 sequelas e a maioria dos jogos com vários finais são geralmente forçados a definir qual deles é o real. Este não é o caso nesta franquia. Os fãs têm especulado sobre qual final é o canónico, desde que BioShock 2 foi lançado, mas dentro do segundo jogo não há nenhuma indicação concreta de qual final realmente aconteceu. As Little Sisters tornaram-se um dos elementos mais duradouros da série BioShock, com a decisão de salvá-las ou não, estando no centro do jogo original. No entanto, nem sempre tiveram a forma de garotas estranhamente assustadoras. Inicialmente eram chamadas de coletores e tinham um aspecto algo semelhante a uma lesma do mar. O problema, porém, foi que os jogadores não sentiam qualquer empatia pelas lesmas, pelo que foi necessário mudar este design. Antes de chegar ao design final de Little Sisters, a equipa de artistas da Irrational Games passou por conceitos tão doidos como ter os coletores apresentados como cães em cadeiras de rodas e o que tem sido referido na equipa de arte do estúdio como o sapo com o túnel no seu ânus. Não sei o que é que isto quer dizer. Inicialmente não existia a opção de salvar as Little Sisters. Os developers decidiram colocar esta opção por forma a criar um dilema moral ao jogador. BioShock começa com uma cena que mostra Jack a bordo de um avião antes deste se despenhar. Jack mal evita o afogamento. Depois nadamos pelos destroços em chamas, incluindo a cauda intacta. Conforme exploras Rapture, a cauda reaparece e bate num túnel de vidro, fazendo com que ele quase se afogue novamente. Esta é a aparência final do avião no primeiro jogo, mas faz uma breve aparição em BioShock 2. O vidro no Adonis Luxury Resort parte e força-nos a andar pelo oceano. Se olharem para cima a meio deste passeio aquático, verão a cauda do avião alojada nas rochas. Graças aos efeitos colaterais prejudiciais do Adam, que é uma substância química que tem a característica de poder reescrever material genético, os residentes de Rapture tornaram-se dementes, violentos e extremamente dependentes do Adam. Esses viciados, conhecidos como Splicers, atacam-te mal te põem os olhos em cima. Uma vez que ocasionalmente atacam em grupos, os corredores de Rapture ficam repletos de corpos de Splicers, ou corpos e caixas. Por causa das limitações de quando o jogo foi desenvolvido, BioShock só pode carregar 5 corpos de uma vez. Portanto, se matares um 6º Splicer, o primeiro transforma-se num cofre. Esse cofre contém o mesmo saque que normalmente encontraríamos num cadáver. Dizer que Elizabeth é icónica é um eufemismo. Gamers e cosplayers de todo o mundo nutrem um carinho especial por esta personagem que tem igualmente uma história bem peculiar. A empresa Irrational Games inicialmente não estava confiante na sua habilidade em construir a personagem que é totalmente dirigida por IA no produto final.
O problema de projetar Elizabeth girava em torno do fato de que a equipa não queria que os jogadores ouvissem uma personagem que repetia regularmente as mesmas linhas de diálogo. E verdade seja dita, isso é uma coisa que tira qualquer um do sério. Mais tarde foi então tomada a decisão de dar a Elizabeth uma voz, após encontrarem problemas em como fazer que ela comunicasse com os jogadores de uma forma não verbal. Isso só poderia ser alcançado tirando o controle da câmara ao jogador para que se focasse na Elizabeth, onde comunicaria através de sinais. Compreensivelmente, a Irrational Games não agradava minar o controle do jogador e então decidiram prosseguir em dar uma voz a ela. Toda a saga de BioShock é altamente influenciada por filosofia e literatura. Os jogos BioShock têm lugar em distopias e a Irrational Games presta homenagem a algumas das suas influências distópicas. Cada título de System Shock e BioShock inclui o código 451, ou uma variação em referência ao livro Fahrenheit 451. O romance apresenta um futuro onde todos os livros são proibidos, opiniões próprias são consideradas antissociais e ironistas e o pensamento crítico é suprimido. Um bocado do que acontece hoje em dia se não tiveres a mesma opinião que algumas pessoas. A personagem central do livro, Guy Montag, trabalha como bombeiro, o que na história significa queimador de livros. O número 451 é a temperatura em graus Fahrenheit da queima do papel, que é o equivalente a 233 graus Celsius. Cada jogo enfatiza este número. Por exemplo, para abrir a primeira porta trancada no primeiro BioShock é necessário localizar o código 0451. Em BioShock 2, a combinação da primeira porta trancada é 1540, o inverso de 0451. E em BioShock Infinite, a única porta que precisa de um código faz também o uso do 0451 que Elizabeth usa para arrombar a fechadura. No que toca à filosofia, a referência mais direta vem na personagem Andrew Ryan, cujo nome e história é semelhante a Ayn Rand, a filósofa que desenvolveu o sistema filosófico do objetivismo. Rand procurava estabelecer uma filosofia pautada pelo conceito do homem como um ser heroico, tendo como propósito moral da vida a sua própria felicidade, como a atividade mais nobre as suas realizações produtivas e como único absoluto a razão. Derivado da ideia de que o conhecimento e os valores humanos são objetivos, isto implica que os conhecimentos e valores humanos existem e são determinados pela natureza da realidade, rejeitando a ideia de que possam ser criados pelos pensamentos das pessoas. Estes conhecimentos e valores são descobertos pela mente humana, mas a sua existência é objetiva. O seu foco é definir a natureza do mundo no qual vivemos, bem como a própria natureza humana, para formar um sistema filosófico baseado em realidade. Ayn Rand cresceu na Rússia antes de se mudar para a América aos 20 e poucos anos. Ela desenvolveu o objetivismo enquanto morava na América, usando dois romances, The Fountainhead e A Revolta de Atlas, para espalhar a sua filosofia nos anos 40 e 50. Andrew Ryan, a personagem de BioShock, nasceu na Rússia no início de 1900, tal como Rand, e fugiu para a América durante a sua infância. Insatisfeito com o papel do governo na Terra dos Livres, Ryan construiu o Rapture e convidou as pessoas a irem habitar a cidade subaquática, espalhando igualmente a sua filosofia objetivista nos anos 40 e 50. BioShock também faz referência ao trabalho de Rand, A Revolta de Atlas, por meio de Atlas, um antagonista que destaca as consequências negativas do objetivismo. Até Ryan acaba por se tornar um vilão egoísta e assustador que distorce a sua filosofia para destruir Rapture e se proteger. Se BioShock era sobre as falhas de um mundo que valorizava o poder acima de tudo, então BioShock Infinite é sobre as falhas de pessoas que entregam o seu próprio poder a outra figura, neste caso o líder religioso Padre Comstock. Embora o fanatismo religioso presente em todo o Infinite reflita as crenças dos conservadores religiosos no início do século XX, não é um retrato amigável do cristianismo. E isto fez com que um artista do jogo tenha achado o retrato tão problemático que quase desistiu da Irrational Games. O artista, um cristão, deu a Ken Levin, o criador da franquia, uma carta de demissão, mas em vez de aceitar, optou por abrir um diálogo sobre as questões do funcionário e usou a perspectiva para corrigir a personagem, o Padre Comstock, para que outros não reagissem de forma semelhante. Levin disse à GameSpot: "Quando começámos a conversar, percebi que algo com o qual me poderia conectar era a noção de perdão e a importância disso no Novo Testamento. E é por isso que Cristo foi uma figura tão revolucionária. Esse conceito de perdão acabou por abrir caminho para a narrativa final do jogo. E para mim, a chave foi em tentar perceber como incorporaria essa noção a Comstock no seu mundo. Quem não fez coisas pelas quais não quer ser perdoado? Esta conversa com o developer fez com que mudanças fossem feitas na personagem Comstock e o funcionário acabou por ficar na Irrational Games."
Por defeito, BioShock Infinite está disponível nas dificuldades fácil, normal ou difícil. Um nível de extrema dificuldade, por norma chamado de Hardcore Mode pelos gamers, é desbloqueado após terminar o jogo por completo. No entanto, se inserirem o lendário código Konami no ecrã de título, podem desbloquear este modo Hardcore que tem o nome Modo 1999. O nome do modo 1999 é uma referência ao lançamento de System Shock 2 da Irrational Games em 99. Um jogo que oferece uma experiência significativamente mais desafiadora do que BioShock Infinite. E assim ficaram 10 curiosidades sobre BioShock. Este vídeo teve o apoio do Café Mais Geek, cujo link podem encontrar na descrição. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, carrega aí no like e comenta qual a tua opinião sobre esta franquia. Caso tenhas alguma sugestão para mais vídeos deste género, faz-me saber aí nos comentários. E se ainda não estás subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Tchau!